Apocalipse capítulo 12, nós temos ali um registro de algo que acontece no céu, de uma guerra e de vários momentos interessantes. Nós vamos começar a estudar lá. Como eu disse, nós vamos falar um pouco da ideia de igreja e escolhas que a gente tem que fazer nesse processo, e depois entender essa ideia de remanescente, que nós vamos ver, e o que esse remanescente tem de compromisso com o mundo. E a gente vai ver isso também, como a Google ela adiantou. Lá em Apocalipse 12, nós temos uma descrição bem interessante, que apresenta para nós dois personagens. Antes de nós começarmos a ler, feche seus olhos para uma breve oração, e assim pedimos a iluminação de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, porque o Senhor nos dá a tua revelação em pessoa, a tua revelação em escrita, e pedimos que nesse momento o Espírito Santo ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que entendamos a tua vontade. Oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Em Apocalipse 12, nós temos a apresentação de dois personagens aqui. Você vai perceber, se sua Bíblia for um pouquinho dividida em seções, que você tem 3 seções dessa história. Uma que começa no versinho 1 até o versinho 6, depois você tem outro que começa no 7 e vai até o 12, e outra começa no 13 e termina o capítulo. Não sei se sua Bíblia tem essa divisão. Se não, você vai perceber essa divisão. É importante que você entenda o seguinte: esse capítulo não está contando uma história em ordem cronológica, ou seja, uma ordem realmente de tempo. Não quer dizer que o que acontece no primeiro verso aconteceu antes do que vai acontecer no versinho 7. Tudo bem? Você vai perceber isso daí. A seção do meio é uma seção que nos ajuda a entender as outras duas. Mas necessariamente ela não está ali dando sequência numa história. Você vai perceber isso daí quando a gente for estudar. Ok? A partir do versinho 1, o que diz aqui pra gente? Nós temos o primeiro personagem sendo apresentado. Viu-se um grande sinal no céu e, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher ela é resplandecente. A descrição de João é que ela está vestida com o sol, brilhando, bonito, belo, glorioso. Ela tem sobre a sua cabeça ali uma coroa de 12 estrelas, o número 12, um número muito simbólico na Bíblia, né? Então você tem as 12 tribos de Israel, representando a igreja do Antigo Testamento, os 12 apóstolos, representando a igreja do Novo Testamento, muito simbólico. E ela, nessa glória que ela tem aí, é dito no verso 2, que ela está grávida. E que ao achar-se grávida, ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa é a figura que a gente tem, a figura da mulher. Uma figura que é tradicionalmente compreendida desde os pais da igreja como sendo uma figura que representa a igreja. Que representa a igreja. Desde uns 1800 anos atrás, pelo menos, já entendiam que isso representava a igreja. Porque a Bíblia ela está repleta de imagens dizendo isso. Que a igreja de Deus, o povo de Deus, é como se fosse a sua mulher, a sua esposa. Nós lemos isso há um tempo atrás, falando, por exemplo, quando Deus orienta sobre o relacionamento do homem e da mulher, falando que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, por exemplo, nessa comparação ali. E algo que vai acontecendo por diversas vezes na Bíblia. Essa mulher, ela está a ponto de dar à luz a um filho, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso logo depois. Quando a gente chega no verso 3, você tem um grande outro sinal no céu. Nosso segundo personagem. Só que ele é o oposto da primeira. Ele é descrito como sendo um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, que é como se fossem coroas um pouco menores ali, como se fossem coroas de príncipes ou algo do tipo. Guarde um pouquinho essa informação, depois nós vamos ver ela se repetir. É um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres e com coroas e etc. Esse dragão, ele tem uma cauda que arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais ele lança para a terra. O dragão, então, ele se detém na frente da mulher e ele olha para ela, que estava a ponto de dar à luz, e ele pretende devorar o filho dela quando ele nascesse. O filho da mulher nasce, no verso 5, é um homem, e esse homem, ele há de reger todas as nações da terra. A informação que João nos dá, com cetro de ferro. E o seu filho
é arrebatado para o trono de Deus. A mulher, porém, ela foge para o deserto, onde Deus havia preparado para ela lugar, onde ela vai ficar sendo sustentada durante 1260 dias proféticos ou anos. Vamos resumir, para a gente poder gravar bem na mente? 2 personagens aqui. Primeiro personagem, a mulher gloriosa, símbolo ali da igreja de Deus, unindo o Antigo, o Novo Testamento, algo magnífico ali. Vai vir da mulher, da igreja de Deus, do povo de Deus, um filho que regerá todas as nações, que será conduzido ao trono de Deus, e que claramente você deve associá-lo a Jesus, como o rei do universo que vem, nasce do povo de Deus, mas que depois retorna aos céus. Do outro lado, você tem um dragão. O dragão que, como nós vamos ver daqui uns versos, mas eu já adianto, é descrito por João como sendo Satanás, o inimigo de Deus, o diabo e etc. Esse dragão, ele consegue arrastar para perto dele uma terça parte das estrelas do céu, como nós vamos ver também, e ele, depois disso, se aproxima da mulher para acabar com o filho dela, para acabar com Jesus. Só que isso não acontece. Jesus vai para o céu e a mulher, ela é colocada para fugir durante 1260 dias proféticos ou anos. Isso que a gente viu até agora. E depois você vai entendendo melhor quando a gente vê, a partir do verso 13, a retomada dessa história. Só que vamos ler no verso 7 ainda, porque o verso 7 ele nos ajuda a entender um pouco mais dessa história, como eu disse. Olha o que aparece lá para nós, a partir do verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Aqui João ele explica um pouco para a gente aquela terça parte das estrelas do céu. Um símbolo na Bíblia para anjos, muito constante. O dragão tem seus anjos, e você tem da parte de Deus, Miguel e os seus anjos também. Todavia, no verso 8, o dragão não prevalece, nem mais se acha no céu lugar para ele. E foi expulso, no verso 9, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós já estudamos esse trecho da história antes, mas para você lembrar, antes ainda desse mundo existir, ocorre uma guerra no céu, entre Deus e os seus anjos, e o inimigo de Deus, Satanás significa exatamente isso, adversário, o inimigo de Deus e os seus anjos. Nessa guerra que acontece entre esses dois grupos, Satanás ele perde. Ele então é expulso de lá, e ele se torna a antiga serpente, que vai seduzir todo mundo. Você se lembra de Gênesis 3? Quando a serpente chega para Eva e a convence a vir se posicionar contra Deus na rebelião. Lembra disso? É esse sujeito aí que vai seduzir o mundo, que vai fazer com que eles entrem nessa mesma rebelião, que começou no céu, mas que agora continua. Certo? Essa parte nos ajuda a entender um pouco sobre esse dragão, sobre esse outro personagem. Ao passo que a Bíblia nos mostra que o outro seria a igreja de Deus, que está em guerra contra Satanás. A partir do verso 13, nós vamos entendendo melhor alguns outros pontos. Vamos lendo então. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, está continuando a partir de lá, ele persegue a mulher que dera à luz o filho varão. Ele vai perseguir a igreja de Deus. Só que são dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela voe até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Essa parte é muito legal, porque o verso antes que nós tínhamos lido, lá o verso 6, diz que ela vai ser sustentada durante 1260 dias ou anos, certo? E aqui usa outra linguagem, que é de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa linguagem é a mesma de Daniel 7. Se você depois quiser estudar, anota aí, Daniel 7. Você vai ler lá que uma instituição, ela se levanta em um momento para perseguir os santos de Deus. E esses santos de Deus vão ser perseguidos
durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O mesmo período que a mulher está no deserto, que a igreja está no deserto. O mesmo período que João fala um pouco antes, 1260 dias proféticos, ou anos. É uma chave bíblica muito importante para a gente entender as profecias de Daniel. Mas não é o ponto que a gente vai focar agora. Você só precisa entender o contexto da história. De um lado, Satanás, do outro, a igreja de Deus, de onde Cristo vem e depois volta aos céus. Satanás está perseguindo a igreja pura de Deus. Está perseguindo ela. E ela está fugindo para o deserto, onde ela vai se proteger dessa perseguição constante durante 1260 anos. Certo? Conseguiu me acompanhar até aqui? Maravilha. Sigamos então a partir do verso 15. E então, a serpente, Satanás, joga de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ele ataca ela. A terra, porém, socorre a mulher. E a terra abre a boca e engole o rio que o dragão tinha jogado da sua boca. Essa é uma parte que é muito interessante quando a gente vai estudar o capítulo 13 de Apocalipse, que fala sobre as 2 bestas, que são muito conhecidas, né? Uma que emerge do mar, a outra que vem da terra. Isso daqui ajuda a gente a já introduzir esse estudo, mas como a gente não vai entrar nele hoje, eu vou deixar apenas por curiosidade para você, tá bom? Depois você pode estudar o capítulo 13 de Apocalipse ou a gente pode estudar juntos. Mas inicialmente, você tem esse momento de perseguição, como a gente viu, e de proteção ali. Satanás persegue, mas a terra protege a mulher, a igreja de Deus. É lindo estudar isso, mas a gente não vai estudar agora, porque o foco mesmo do que a gente vai estudar é o que acontece no verso 17. A Bíblia diz que o dragão, Satanás, fica irado contra a mulher e vai lutar com o restante da sua descendência, com o remanescente, aquele que resta da descendência da mulher. E quem que é? Qual é a característica, a identidade desse grupo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Na batalha que começa entre Satanás e a igreja, que continua com um período de perseguição contra a igreja, Satanás ele para agora de atacar a mulher em si, a igreja em si, e ele começa a atacar apenas um restante, uma sobra dos descendentes dessa mulher. A razão pela qual isso acontece é um tanto triste de se ver. É um tanto triste de se ver. Porque durante todo o texto de Apocalipse, a gente vai vendo que essa igreja de Deus, que antes é pura, toda adornada, gloriosa, ela começa a se afetar. Essa perseguição que ela sofre por Satanás, começa a afetá-la de tal forma que ela perde as suas características. E a gente vê uma evolução muito triste dessa mulher. Se você quiser passar algumas páginas da Bíblia comigo, você chegará no capítulo 17 de Apocalipse. E lá você vê como essa mulher, ela vai alcançar um estado deplorável. A igreja de Deus, durante todo esse processo de perseguição, começa a ser afetada e começa a sofrer muitos problemas e muitas corrupções internamente. Quando nós chegamos em Apocalipse 17, olha o que é descrito para nós. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, é uma outra parte de Apocalipse, que a gente não vai entrar agora, e disse o seguinte para João: vem, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, a palavrinha antiga que significa prostituta, que se acha sentada sobre muitas águas. Você tem agora a figura de uma mulher, que não é mais essa mulher pura, gloriosa, mas agora de uma meretriz. Ela está sentada sobre muitas águas. Quando a gente lembra do capítulo 12, que as águas elas são jogadas contra a mulher para persegui-la, agora nós vemos ela de alguma forma dominando essas águas, assentada sobre elas. E no verso 2 diz que com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão
foi que se embebedaram os que habitam na terra. Basicamente dizer que ela se corrompe por contato com reinos políticos, com reinos que, ao se relacionar com a igreja de Deus, acaba corrompendo ela. Se para você parece que não é uma conexão muito forte, vamos continuar lendo, que você vai ver muito claramente as figuras de Apocalipse 12 aqui presente. Verso 3, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Lembra onde estava a mulher de Apocalipse 12? A mulher que sofria antes no deserto. Agora ele chega no deserto e ele vê não mais aquela mulher gloriosa, mas uma mulher que agora está montada numa besta vermelha, repleta de nome de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Você se lembra de Apocalipse 12? Os dois personagens. A mulher gloriosa, pura, incrível. E do outro lado, um grande animal vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. 2 que lutavam entre eles. A mulher sendo perseguida por esse dragão. Mas agora essa mulher, no capítulo 17, ela não mais tem a sua pureza, mas sim está ali manchada pelo contato com os reinos da terra. E ela não mais é perseguida pelo dragão, por Satanás. Agora ela está assentada sobre ele. Ela está junto com ele. No verso 4 diz que essa mulher não está mais vestida do sol. Agora ela está vestida de púrpura e de escarlata, de um vestido vermelho, adornada de ouros, pedras preciosas, pérolas, tendo na sua mão direita um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É mais triste ainda quando a gente olha o verso 6. Quando diz que João vê a mulher que antes fora gloriosa, embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Você se lembra de Apocalipse 12? O dragão persegue os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A mulher agora está embriagada com o sangue dos santos, dos seus descendentes e das testemunhas de Cristo, os profetas, como está lá em Apocalipse 19, verso 10, se você quiser conferir depois. Quando João vê essa mulher, no verso 6 diz que ele se admira com grande espanto. João fica perturbado quando ele vê isso acontecer. E é algo de se esperar você pensar como uma mulher pura, uma igreja pura, que segue a Deus, que é perseguida, como ela pode chegar nessa situação? João, ele viu que foi por relações políticas, porque o foco parou de ser Cristo e começou a ser um foco terreno. Ele vê essas coisas como nós vimos antes. Mas é triste pensar que a igreja de Deus, de alguma forma, ela se deturpa. E é por isso que o dragão, se você quiser voltar lá para o Apocalipse 12, quando ele continua essa perseguição, ele não persegue mais a mulher. Ele persegue o restante da descendência da mulher. Porque a mulher agora já está junto com ele. Está assentada sobre ele. E os seus descendentes são aqueles que ainda mantêm a sua identidade. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Lá em Daniel, nós vemos muito claro isso também, o mesmo que aparece em Apocalipse 12. Que durante esses 1260 dias proféticos ou anos, os descendentes de uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, são perseguidos, martirizados, mortos por decidir seguir e honrar a Jesus. A história, infelizmente, mostra séculos de perseguição a esse povo. Perseguição que, infelizmente, vem até mesmo da própria igreja, que se diz cristã, mas que ainda não permite que outras pessoas vivam o real cristianismo. Quando nós falamos, então, e eu comecei falando isso, da ideia de escolha de uma igreja ou não para se estar,
é importante que você veja o quão essa discussão é relevante na Bíblia, porque a Bíblia ela descreve muito claramente que há dois caminhos que uma igreja ela pode seguir. O primeiro deles, infelizmente, é deixar de ser uma igreja de Deus e começar a se aproximar do inimigo de Deus. E não me entenda mal, nós já vimos isso aqui antes. Quando eu falo que é uma igreja próxima do inimigo de Deus, não é que está cultuando Satanás ou que está fazendo rituais demoníacos dentro da igreja, não é isso. Nós já conversamos que a rebelião que começa no céu, a base dela é a de você fazer o que você quer e tirar Deus do lugar dele. É você se colocar no lugar de Deus. Quando nós falamos de uma igreja que segue essa rebelião, que está alinhada ao inimigo de Deus, nós estamos falando de uma igreja que não considera Deus, mas considera-se no lugar dele. Que olha e fala, quem define como deve viver sou eu. É da cabeça do líder religioso que vem o que você deve fazer ou não. É da cabeça da própria igreja que vem como você deve ou não agir. Toda igreja, como nós vemos na Bíblia, ela segue um caminho em que ela deve escolher ou seguir uma doutrina próxima da rebelião. Eu volto a dizer, não é uma doutrina essencialmente má, satânica. É uma doutrina que retira Deus do seu lugar e vive de forma diferente do que Deus espera. Ou a outra opção, é uma igreja que continua com essas características desse remanescente ou desse restante, que guarda os mandamentos de Deus. Porque, como nós vimos, se a característica principal da rebelião é você rejeitar Deus, a característica daqueles que se mantêm embaixo do governo de Deus é você olhar para Deus e falar, é o Senhor que manda. Então é isso que é para fazer? Nós vamos viver. Toda igreja, ela vai seguir por um desses dois caminhos. Ou seguirá a doutrina da rebelião, de seguir aquilo que bem deseja, que bem importa, que, enfim, sai da cabeça ou da mente do líder religioso, seja pastor, padre, bispo, o que for. Ou uma igreja que segue os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Por isso é tão relevante a gente tratar dessa questão hoje em dia. Porque no universo que a gente vive, criou-se a ideia equivocada de que qualquer igreja serve. E não é bem assim. Não é bem assim. Eu não estou falando para você, e eu volto a reafirmar, que quem está numa igreja que não tem essa identidade vai para o inferno, algo do tipo. Não. Deus é gracioso, misericordioso, e a salvação vai ser apresentada para essa pessoa como a qualquer uma. E ela terá que dizer sim para o Espírito Santo para se salvar ou não. É o processo de salvação normal. Nós estamos falando de instituições. E nesse processo, sim, a Bíblia ela ensina que ou terá instituições certas ou erradas. E o problema é que quando a gente está meio a uma instituição errada, nós padecemos por isso. Porque se a base, por exemplo, dessa igreja for o que o pastor falar, e eu olhar assim e falar, olha, por alguma razão eu quero dinheiro. E eu falar, olha, todo mundo aqui tem que esvaziar a carteira e colocar aqui na salva, porque eu quero comprar um lanche ali no McDonald's quando eu sair. Se a base sou eu que eu falo, sou eu que falo, eu posso decidir o que for. Não é a vontade de Deus, mas se a base sou eu, é o que eu quero. Isso é um problema. Porque se Deus não espera isso, você não precisa seguir necessariamente. E acabamos sendo escravos de um sistema religioso que não é divino, que não é da vontade de Deus e necessariamente não é bom para nós. Ou mesmo, algo que pode te encaminhar e dizer o seguinte, irmão, você pode fazer isso daqui sim. A Bíblia fala que não, mas você pode. E isso acaba te fazendo viver de uma forma diferente da vontade de Deus. O que provavelmente te traz tristeza, traz consequências negativas e faz com que você viva uma vida ruim. O ponto é, quando nós olhamos para a Bíblia claramente ela vai dizer que quando tratamos de instituições, há as certas e as erradas. E você precisa, como crente, saber escolher qual caminho você vai seguir. Realmente de olhar a partir desse critério básico. Eu quero seguir algo que seja na doutrina da rebelião, faço o que eu quiser. Ou eu quero seguir algo que é
obediente a Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E eu te aconselho fortemente que você busque uma igreja que se adeque nesses critérios. E eu falo inclusive para você que é adventista do sétimo dia como eu. Se você nunca buscou procurar se essa igreja se adequa a esses critérios, busque. Porque se você não tiver certeza que ela se adequa a esses critérios, você precisa repensar a sua presença nesse local. Entende? Porque essa escolha ela tem que ser ativa. Tem que ser algo pensado para se fazer. Entende bem o critério? Ou uma igreja que se deturpa e fala, faço o que eu quiser, como eu bem entender. Ou uma igreja que segue os mandamentos de Deus, porque ela é submissa ao Deus do universo. Faça esse exercício. Por favor, pastor. Só um segundinho, só vamos te entregar o microfone, que aí dessa vez todo mundo escuta. Fica à vontade. Eu admiro muito você, você sabe disso. Acho que você é um cara que coloca muito bem as coisas. Nesse contexto que você está falando aí, por exemplo, essa escolha, qual a diferença que você diria para a pessoa que não conhece? A diferença, a escolha emocional ou racional? Maravilha. A escolha emocional, ela faz parte também do ser igreja, né? Porque a igreja, como nós já vimos antes, é um aglomerado de pessoas, um ajuntamento de crentes. Então, se você não se sente bem em um lugar, você não quer estar lá. Então, evidentemente, você quer escolher um lugar que você se sinta bem. E isso é bom. A escolha emocional, normalmente, é um lugar que você se sente bem. Um lugar que você entra e fala, as pessoas são muito legais. Todo mundo aqui é gente boa. A música é agradável. O assento é agradável. E você sente ali no coração o bem-estar daquele ambiente. Você quer estar lá. Isso é normal. O negócio é que, como a gente vê, a escolha de uma igreja ela não deve ser assim. Porque, muito embora isso faça parte, e o ideal é que a igreja de Deus ela seja tão acolhedora quanto verdadeira, a escolha racional ela envolve um processo de crença. Porque, como nós vimos, é de realmente você analisar e falar, se eu estou aqui, eu estou obedecendo a Deus ou não? E a base disso, como nós já vimos várias vezes aqui, é a Bíblia. É a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente não deve seguir o que o pastor fala, ou o que a professora fala. A gente segue o que a palavra de Deus fala, correto? Por isso, uma escolha racional, pastor Nilo, como o senhor bem pontuou, é uma escolha que deve ser baseada em crença. Olhar assim e falar, essa igreja, ela defende a Bíblia, ela ensina o que a Bíblia fala, e é isso que ela me ordena seguir, ou é algo que saiu do coração de um líder, ou das doutrinas dessa igreja? Porque se saiu do coração de um líder, não é o caminho. Não é o caminho. E às vezes, infelizmente, o emocional ele pode até advogar contra, porque às vezes você está até num ambiente em que você não é tão bem recebido. Eu contei para vocês antes a história da minha tia. Eu cresci em uma igreja lá no Espírito Santo, e minha tia teve experiências boas lá, mas muitas muito ruins também. Só que ela nunca pensou em um momento nenhum em se afastar. Porque não era o emocional que aprendia dentro da igreja, mas era entender se aquela igreja era realmente a que falava a respeito de Cristo ou não. Então a escolha que você tem que fazer tem que ser uma escolha racional. O emocional ele vem junto. É bom, é importante. E como igreja, nós temos que saber tratar também isso. Por isso temos que tratar bem as pessoas, viver de forma harmoniosa e cuidar, porque isso pode fazer com que uma pessoa queira se afastar ou estar junto conosco. Mas o ponto principal é focar naquilo que é o que a Bíblia apresenta, uma escolha racional. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela é prima carnal de uma atriz da Rede Globo. É a terceira vez que ela passa comigo. E ela me disse hoje uma frase interessante, ela está muito preocupada com a situação política e tal, eu desviei o assunto e foquei na parte médica. Ela falou, alguém me falou, doutor Nilo, que você é pastor adventista? É antiético até para o clima, você se posicionar religiosamente, mas disseram para ela. Eu falei, mas por quê? Alguém falou, disse, não, é que eu percebo que você tem um toque que
eu já tive vários médicos, mas você fala de uma forma, e eu me sinto bem em estar aqui, louvado seja Deus, certo? Sim. Eu até liguei para minha esposa dos Estados Unidos imediatamente e tal, e ela disse assim, que igreja que você é? Olha a pergunta. Eu falei, eu sou adventista do sétimo dia e tal. Eu falei, mas você é pastor da igreja adventista? Eu fui no Canadá e nos Estados Unidos, que eu me formei nos Estados Unidos, e aqui você não é? Aqui você prega em algum lugar e tal? Eu falei assim, inclusive, talvez eu faça um programa na igreja do Brooklyn sobre saúde emocional, etc. Ela falou assim, eu posso, o dia que você for assistir? Eu falei, meu Deus, meu coração fez assim, pastor. Eu falei, olha, eu passo, a nossa próxima consulta vai ser mais ou menos na época que eu volto aos Estados Unidos e estarei, tá? Aquele plano que a gente tem, Sim. né? Ela disse assim, pastor, o que você me diz, por exemplo? Eu já fui em algumas igrejas e eu saí extremamente pior do que o que entrei. Eu falei, será que eu vou ter uma decepção na igreja adventista? Porque ela usou uma expressão que até me pegou de surpresa, ela falou assim, o que é que você diz de que a palavra convence e o exemplo arrasta? Você, inclusive, um dia desses falou essa frase. Sim. Eu disse, olha, meu Deus, eu falei assim, olha, o exemplo é Cristo, né? Ela falou, mas eu vejo pessoas que falam de Cristo e elas não, como é que eu digo? Elas não produzem aquilo que falam. Por isso que eu entro mais uma vez, a decisão emocional qual é a palavra? Emocional e racional. Ela está ligada. Sim. O que eu posso dizer para essa pessoa? Ai, meu Deus, eu gosto tanto de futucar esse pastor, cara. Sim. É o caminho, pastor, como eu mencionei. Esses dois pontos, eles andam juntos, obviamente. Só que, se a gente depender apenas de um critério emocional, muitas vezes a gente pode se afastar até de um ambiente bom que a gente está. É por isso que, e isso é bíblico, inclusive, Paulo ele orienta Timóteo a respeito disso. Ele vai falar que no fim dos tempos muitas pessoas entrariam em apostasia, porque na igreja de Deus teria pessoas que ensinariam falsas doutrinas, teriam pessoas que arrasariam pessoas pelo exemplo ruim. O problema é que se essas pessoas entram em apostasia, ou seja, uma palavrinha bíblica para dizer que se afasta de Deus, essas pessoas se perdem. Não é algo que parece muito justo. Mas, em outras palavras, o que Paulo ele vai falar para Timóteo é o seguinte, se você pensar pelo emocional que faz parte, que está junto, mas se você falar assim, eu tenho que estar nessa igreja porque eu me sinto bem ali, em um momento que você não se sente bem, você se afasta, infelizmente, quem se afastou da igreja foi você e você perde com isso. Mesmo que seja justo você ter se afastado, porque alguém te afastou por agir errado, entende? Mas no processo da escolha, ela precisa ser essencialmente racional do ponto de você olhar e falar, esse é o lugar que eu estou, é o lugar certo, eu tenho que estar aqui. E eu vou trabalhar para que o emocional seja bom também. Para que todo mundo se trate bem como a igreja tem que ser. Mas é um caminho para poder seguir. Mas muito obrigado, pastor. O ponto é, irmãos, e eu volto a dizer, é um assunto um tanto complicado de se falar, porque hoje a gente vive uma realidade, ou que a pessoa vai trazer uma ideia equivocada, que é errado dizer, essa igreja A é a certa, então quem está na igreja B vai para o inferno. Isso não é bíblico, não é certo. E muitas vezes as pessoas não falam sobre uma igreja certa ou errada porque vai por essa ideia errada. Porque o processo de salvação é para cada um, independentemente do ambiente que a pessoa está, certo? Agora, quando nós pensamos em certo ou errado, quando falamos de instituições religiosas, a Bíblia é clara em mostrar que há duas opções, certo ou errado. Certo, guarda os mandamentos de Deus, se submete a Deus e à sua vontade. Errado, não guarda, faz o que bem entende. E você precisa avaliar isso, ver qual que é o caminho para seguir. Eu quero encerrar estudando com vocês mais um texto, Apocalipse 14, passa só algumas páginas. Em Apocalipse 14, e nós vamos encerrar falando sobre isso, você tem um momento em que João ele está ainda lá, olhando, e ele vê algumas coisas bem interessantes. Ele vê basicamente 3 mensageiros. E esses 3 mensageiros, que são descritos como anjos, né? Então, o anjo é mensageiro, exatamente a tradução literal da palavra. Esses 3 mensageiros, eles têm mensagens específicas para o fim dos tempos.
E essas mensagens, elas se relacionam profundamente com a igreja de Deus. Se você olhar o versinho 12 de Apocalipse 14, você vê que ele termina falando sobre essas 3 mensagens, falando o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esses 3 mensageiros, esses 3 anjos têm mensagens que envolvem a igreja de Deus, esse remanescente que nós vimos em Apocalipse 12, com essas mesmas características aqui do versinho 12 de Apocalipse 14. Quais são essas últimas mensagens que essa igreja, que esse povo de Deus tem que proclamar? Nós vemos a partir do verso 6 o seguinte, olha lá: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Qual que é a mensagem dele? Temei a Deus e dai-lhe glória. Tema a Deus, glorifique a Deus, pois a hora do seu juízo está chegando. Esse remanescente da mulher deve pregar: tema a Deus, dai-lhe glória, porque Jesus está voltando. O juízo vai chegar. Tem uma segunda parte: e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adore ao Deus Criador, que fez todas as coisas. Isso pode parecer meio óbvio para você, mas se você se aprofundar teologicamente hoje, infelizmente tem muitas igrejas que tentam até distorcer a ideia de um Deus que cria. Retirar Deus desse lugar de Criador. Desse lugar de um Deus que vai voltar e que vai trazer juízo sobre o mundo inteiro. A igreja de Deus precisa pregar isso. E você, fazendo parte da igreja de Deus, desse remanescente que guarda os mandamentos de Deus, que está submisso a Ele nessa guerra que a gente vive, você precisa anunciar isso também. E ele continua no verso 8, a segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós lemos Apocalipse 17. Lembra qual era o nome que é dado àquela meretriz? A igreja que se perde no meio do caminho que nós vemos? Babilônia, a mãe das meretrizes, que está com o vinho do furor da sua prostituição. O segundo anjo, ele descreve dizendo: ele vai cair. Essa instituição vai cair. Deus, ele haverá de trazer juízo sobre todos, inclusive aqueles que se afastaram dele. E finalmente no verso 9, segue-se outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, Apocalipse 13, que nós não conseguimos estudar hoje, obviamente. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Basicamente, o que ele vai dizer? Aquele que escolher não seguir pelos caminhos que Deus tem preparado para nós, no meio dessa rebelião, decidir estar do lado de Satanás e seus anjos. E eu já disse para vocês, mas reforço, eu não estou falando de pessoas que fazem sacrifício ao diabo, de pessoas que adoram, fazem culto a Satanás. Estamos falando de uma rebelião cuja essência é: eu faço o que eu quiser, eu vivo como eu bem entender, Deus não tem nada a ver com a minha vida. Aqueles que viverem assim, e não como parte do remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, sofrerão do juízo de Deus. E entenda que não é porque Deus é maldoso, não é porque Deus quer que as pessoas deixem de existir. É porque Deus quer que você seja feliz pela eternidade. E, em primeiro lugar, é impossível alguém afastado de Deus alcançar a felicidade. Porque se a pessoa faz o que ela bem entende, se a pessoa está distante de Deus, ela estraga e acaba com a sua vida. Seja nas drogas, seja na bebida, seja destruindo o seu relacionamento, ela vive uma vida tão precária que é melhor deixar de existir do que continuar a eternidade inteira vivendo assim. E em contraparte, aqueles que decidem ser submissos a Deus, guardar os seus mandamentos,
seguir a vontade de Deus, tendo a Ele como Senhor de tudo, por entender que isso é melhor para Ele, essa pessoa só poderá ser feliz eternamente se todos que viverem tiverem o mesmo objetivo. Porque senão, ela pode acordar um belo dia e aí chega alguém que não é submisso a Deus e fala, eu gostei dessa camisa, né? Vou pegar para mim. E aí volta todo o caos que a gente vive. Deus ele vai trazer juízo sobre essas pessoas, eu volto a dizer, não porque Deus odeia essas pessoas ou porque Deus ele é tirânico, mas porque Deus ele quer que nós sejamos felizes. Sim, porque senão as pessoas vão se autodestruir e vão ainda afetar outros, que é como a gente vive hoje. Em resumo, para você guardar bem na sua mente, a Bíblia ela apresenta que nós temos duas escolhas quando falamos de instituição religiosa, de igreja. Ou fazer parte daqueles que se afastaram de Deus e entraram na rebelião, e eu reforço, não é a pessoa que faz o mal, é quem não coloca Deus como o orientador da vida, e vive ou pela mente de um pastor, ou pela condução da própria igreja, mas afastado da palavra de Deus. Essa é uma opção. E a outra opção é uma igreja que se coloca a obedecer os mandamentos de Deus e que toma Deus como a base da sua vida. E eu volto a reforçar para você, escolha. Escolha. Porque no fim das contas, o que você for fazer para a sua vida vai definir aquilo que nós lemos. O juízo de Deus está chegando. Adore ao Deus Criador. Porque aquele que se afastar de Deus não poderá viver a eternidade, porque senão não viverá feliz. Continuará se autodestruindo como nós vimos. Mas escolha sabiamente. Eu posso dizer para você, pessoalmente, eu escolhi ser adventista do sétimo dia, porque eu vi essas características nessa igreja. É uma igreja falha, é a igreja de humanos. E eu vi essas características aqui. Eu sou pastor dessa igreja, eu posso te assegurar que não tem ninguém que venha me incomodar com qualquer coisa desde que eu pregue a Bíblia. Eu posso pregar qualquer coisa que estiver lá. Ninguém nunca vai me incomodar por isso. Só não posso pregar nada fora dali. Porque aqui quem manda é a Bíblia, é Deus. Não o pastor, não ninguém mais. Mas essa foi a escolha que eu fiz, analisando e vendo as opções que eu tinha. Por isso que eu te aconselho a escolher também, diante daquilo que você vê. Mas realmente escolha. Porque como a primeira mensagem diz, Jesus está voltando. E você precisa tomar uma definição na sua vida. Ou você vai ser submisso a Deus, ou vai estar na rebelião de falar, eu faço o que eu quiser. E é um direito seu. Mas a consequência virá.